Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Muito bem, boa noite a todos, estamos aqui ao vivo já. Estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar com o reverendo Dauro Campos. Primeiro, quero agradecer aqui publicamente, né? O reverendo está com uma agenda cheia, né? Agora que eu vi depois no status do reverendo, que ele estava numa live às 19h30 e está entrando numa live com a gente agora. Eu tenho uns amigos, viu, reverendo, que ficam me zoando, né? Dizendo que eu sou o rei da live, né? Mas eu estou vendo que não é bem verdade, né? Estou vendo que tem mais a gente, com mais agenda, né? Teve um dia desse, foi semana passada. Ao todo, foi quinta-feira, foram 5 que eu participei. Meu de manhã, pai. A última delas entrei 11 da noite. Meu Deus, 11 da noite. Foi. Bom, que Deus o abençoe. Pessoal, a quem não conhece, acho difícil que alguém talvez não conheça o reverendo Idauro. Ele caiu aqui, daqui a pouco eu vou colocar ele de novo. Reverendo Idauro, ele é professor de História da Teologia Cristã e História do Protestantismo brasileiro. Reverendo Idauro também, vou colocar ele aqui de volta, ele é pastor da Igreja Congregacional de Niterói. Ele é mestre de Ciência da Religião, com especialização em Teologia Contemporânea, e também é pós-graduado na História da Igreja. Então é alguém que conhece bastante sobre a Igreja brasileira, e acredito que esse tema é um tema que vai nos agregar muito conhecimento. Hoje, realmente, eu vou ser, como tenho sido em algumas lives, né? Vou assistir a aula aqui do reverendo, fazer algumas perguntas aqui esporádicas, enfim. Reverendo, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Eu não tenho palavras para te agradecer, desde a sua simpatia, do acolhimento, né, da disposição em nos ajudar. E nós temos aí um desafio, né, de responder algumas questões aí ao longo dessa live. Então eu queria já deixar a palavra com o senhor para fazer a introdução. O senhor tem o tempo aí que julgar necessário para a gente falar. E assim que o senhor terminar, assim que o senhor voltar aqui, né, nós vamos começar aí com alguns pontos mais específicos acerca daquilo tudo que nós já nos propomos a falar, né, que seria a história da igreja. Eu só vou deixar aqui um aviso, né, às vezes está caindo um pouquinho a conexão do reverendo, mas a gente põe ele de volta, não se preocupem que ele vai e volta, mas ele está aqui. Reverendo, com certeza. A palavra é toda sua. Meu querido pastor Marco, quero agradecer o convite gentil que me foi feito para poder conversar com o irmão, com aqueles que acompanham, né, o Ministério do Irmão, e que vão estar também nessa página, nessa live, e a gente aprender um pouquinho sobre história da igreja, que é um dos assuntos que eu mais gosto. E quando a gente pensa em história da igreja, gosto muito de pensar no protestantismo brasileiro. Gosto muito também do protestantismo europeu, eu leciono, inclusive, no seminário, a história da Reforma, né? A história quando que a Reforma surge, mas eu tenho também um interesse muito grande no nosso protestantismo, e, inclusive, acho que precisamos de mais teólogos e historiadores, principalmente de historiadores reformados, pesquisando mais o protestantismo brasileiro, né? Com todo o respeito e reconhecimento, quem trabalha com o protestantismo brasileiro, na sua ampla maioria, são teólogos, cientistas da religião e historiadores que operam com a chave mais progressista. E não queremos polemizar, até porque existe, né, essa forma e essa chave de avaliação, de interpretação. Mas eu lamento que haja poucos teólogos reformados interessados em protestantismo brasileiro, né? Que os progressistas continuem produzindo seus textos, fazem um trabalho extraordinário na universidade. Eu, inclusive, utilizo, né, o trabalho que eles produzem. Eu tenho uma formação também em História, eu tenho mestrado em História Social, então trabalho muito com os textos que eles produzem, e eu lamento que eu sou praticamente um dos poucos reformados estudando história do protestantismo no Brasil. Então, quem ama a reforma, quem ama a teologia reformada, descubram o protestantismo brasileiro, que a juventude aí que quer estudar protestantismo
estudar Calvino, Zwinglio, Lutero, é maravilhoso, mas tem muito trabalho, muita dissertação de mestrado, muita tese de doutorado, muito TCC, muito artigo sobre a reforma na Europa, como que o protestantismo chegou nos Estados Unidos. E quase nada nós temos reformados pesquisando o protestantismo brasileiro. Um reformado que trabalha também bastante com isso é o reverendo Alderi de Souza Matos, lá do André Jump, né, que ele é o coordenador do Centro de Pós-Graduação. André Jump trabalha também com um olhar sobre o protestantismo no Brasil, mas somos poucos ainda. Portanto, que a turma aí, os presbiterianos, os congregacionais, os reformados de maneira geral, da tradição batista, os neopentecostais, pentecostais que estão se interessando por reforma, descubram o protestantismo brasileiro. Bem, e falando em protestantismo brasileiro, eu não sei, pastor, se o senhor vai fazer a primeira pergunta ou se eu gostaria que eu fizesse a introdução. Vou sim, pastor. Só um parágrafo para complementar. Eu sei que isso aí vai dar tema até para uma outra live, né? Mas, na verdade, nós conversamos esses dias com o falecimento do nosso querido irmão Packer, né? Como nos faltam referências na área acadêmica teológica em diversas frentes, mas é de fato que a história da igreja brasileira ela é omitida, a não ser a razão exata, mas por muitos mesmo. Então, acho que o seu apelo foi ótimo. E já quero começar, já indo para a nossa live, para a gente não abrir um tema para fazer outra, né? Uma outra proposta aqui. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós aqui, reverendo, sobre o ponto de partida do protestantismo brasileiro. Qual é o momento em que o protestantismo chega no Brasil? Quem trouxe? Porque, assim, existe uma N tese, né? As igrejas gostam de atribuir a si a autoria de ser a primeira igreja que fez o culto no Brasil e tudo. Então, eu acredito que o senhor tem bastante conhecimento histórico, evidentemente, e pode nos dar aí bastante referências. Então, já vou começar colocando a bomba no seu colo, né? Como começou? Sim. Qual é o nosso gênesis aqui, né? O ponto interessante, o ponto de partida do protestantismo no Brasil, ele se dá já no século XVI. O Brasil foi descoberto, né, ou invadido a partir do ano de 1500, quando a frota de Cabral chegou aqui. A primeira missa celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, e já na década de 30, nós teremos no Brasil um luterano que se fará presente. Ele trabalhava em São Vicente, província de São Vicente, ele era um escrivão, hoje chamado de São Paulo, aquela região, e esse escrivão, ele tinha o nome de Heliodoro Essos. E o interessante desse Heliodoro Essos, que ele era filho de um homem chamado Heliodoro Eubano. E esse Eubano era amigo pessoal de Martinho Lutero. É muito interessante porque em 30 anos nós já temos alguém diretamente ligado. Daqui a pouco o reverendo volta aqui e aí a gente retoma desse ponto, né? Ele tinha avisado que estava com alguns pequenos problemas de conexão lá. E já começou bem, né? Pronto, reverendo, está de volta aqui. Vamos lá. Nós teremos alguém diretamente ligado à reforma protestante aqui presente no Brasil, né? Através do Heliodoro Essos. Só que ele era luterano, ele era um protestante luterano. Então, a primeira presença protestante no Brasil é luterana. Só que esse luterano, ele vai se juntar a outros dois também luteranos e vão ter uma categoria muito interessante. Esses outros dois luteranos é um homem chamado Eurico Smidel, que é um explorador. Ele vai estar aqui no Brasil por volta do ano de 1534, 4 anos depois da presença do Heliodoro Essos. E, por fim, no ano de 1549, nós teremos no Brasil o Hans Staden. Dos três é o mais famoso, né? Então você tem Heliodoro Essos em 30, em 34 o Eurico Smidel e em 49 o Hans Staden. Eles eram luteranos, só que eles não tinham um projeto evangelizador. Eles não vieram para o Brasil para evangelizar brasileiros, batizar indígenas. O projeto deles era trabalhar. Eles eram, inclusive, principalmente o último deles, o Hans Staden, eles eram exploradores
que vieram enriquecer no Brasil, levar as nossas riquezas e revender essas riquezas na Europa. Esse segundo que eu citei, o Euricus Midel, ele é bem interessante porque ele vai transitar não só no Rio de Janeiro, Brasil, melhor dizendo, mas ele vai andar também ali pela região do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Ele é um explorador. E o último deles, o Hans Staden, que é o mais conhecido, tem livro publicado sobre ele, inclusive, ele vai ficar bastante famoso porque ele vai ser capturado pela tribo dos índios tupinambás. E esses índios tupinambás ficaram muito curiosos com a estampa dele. Os índios estavam acostumados com os portugueses, né, com o biotipo do português, e o Hans Staden era um alemão, né, assim como os outros dois primeiros citados eram também alemães também. E alto, branco, de olhos claros, cabelos encaracolados, loiro, né? Aquilo chama a atenção dos índios e os índios querem devorá-lo. Eles prendem para poder devorar. Só que o Hans Staden consegue escapar, né? Ele consegue escapar, ele chega na margem ali de São Paulo, onde ele tinha sofrido naufrágio, e ele consegue uma embarcação e ele volta para a Alemanha. E lá na Alemanha ele publica um livro onde ele conta a história dele aqui no Brasil. Esse livro foi traduzido para o português no século XIX, e ele está disponível hoje em qualquer livraria, você tem acesso à história de Hans Staden. Ele era, portanto, um desses precursores. Só como eu disse, eles eram protestantes sem nenhum projeto evangelizador. Agora, pensando numa denominação, pensando num protestantismo intencional no Brasil, você vai ter no ano de 1557 os huguenotes, que eram os calvinistas da França, desembarcando aqui na Baía de Guanabara, né? Na verdade, a França mandou uma frota para o Brasil, 1555, e 2 anos depois é enviado para o Brasil uma frota com huguenotes. Quem enviou, inclusive, esses huguenotes foi João Calvino. O próprio Calvino mandou esse grupo para cá. Quando eles chegaram aqui no Brasil, em 57, são eles que celebram, inclusive, o primeiro culto protestante, 10 de março de 1557. E quem recepciona esse grupo, era um francês que aqui estava, chamado Villegayon. E ele é uma espécie de governador da colônia francesa aqui. O Villegayon, ele próprio, havia solicitado a presença desses huguenotes. Foi ele que pediu que a França mandasse calvinistas versados no calvinismo para ensinar a religião aqui. Só que o Villegayon, quando recebe essa frota com huguenotes em 57, ele recebe também uma carta enviada pelo bispo de Lorena, lá na França. E o bispo dizia o seguinte, né, resumindo: olha, ô Villegayon, toma cuidado. Esses calvinistas que estão chegando aí, né, que você está recebendo, enviados por Calvino, é um bando de hereges. Eles vão acabar com o negócio da colônia aí. É tudo herege. Prende esses caras, porque não deixa essa fé protestante propagar. O Villegayon vira a casaca. Ele, inclusive, passa a perseguir os seus irmãos, e essa perseguição, inclusive, é imposta, tortura e morte. Né? 5 huguenotes são capturados, torturados, e dos 5, 4 são mortos. Antes de morrer, eles celebram um documento chamado o Pacto da Guanabara, né? E é a primeira confissão de fé das Américas, de orientação protestante, de orientação calvinista. Essa presença protestante no Brasil, ela vai ser categorizada, chamada na historiografia de protestantismo de colônia, porque era um protestantismo que era braço do Estado, onde o Estado chegava, a religião protestante vinha junto. Então, quando a França se estabeleceu aqui, ela trouxe essa versão da religião cristã, protestante, calvinista, francesa, a reboque, né? E eles são expulsos, né? Os índios se juntam aos portugueses e expulsam os franceses aqui do Brasil. E essa expedição, essa experiência protestante, ela não vinga, ela não se estabelece. Vira o século seguinte,
o século XVII, no ano de 1625, desembarca no Recife, quer dizer, 25 na Bahia e 1630 no Recife. Desembarca uma frota de holandeses. E os holandeses levaram também o calvinismo para a região de Olinda, para a região do próprio Recife. Várias igrejas serão fundadas, índios serão batizados. Então, os primeiros brasileiros a serem batizados no rito protestante foi através dos holandeses, que trouxeram a igreja cristã reformada, a igreja que era frequentada, inclusive, por Maurício de Nassau. Esses holandeses, o trabalho deles foi um trabalho tão bem feito que vários índios se converteram, plantaram igrejas, e uma igreja formada, constituída só por índios holandeses, aliás, só por índios, da tribo dos Potiguaras. Né? A Igreja Reformada Potiguara, é a primeira, conhecida como a primeira, né, igreja do Brasil. E essa igreja potiguara, ela vai existir sozinha, porque os holandeses vão embora na década de 50, 1654. E essa igreja de índio, convertido e batizado, vai existir sozinha até 1692, sem nenhuma presença holandesa. Serão os primeiros evangélicos brasileiros. Só que essa igreja deixa de existir a partir da década de 90. Então, esse primeiro protestantismo é chamado de protestantismo de colônia. O Estado francês, o Estado holandês se estabeleceram, trouxeram consigo na embarcação a religião protestante. Excelente, reverendo. Muito bom. Bom, então, assim, pelo seu relato e pelo que diz a história, entendemos que a primeira igreja, embora ela tenha subsistido aí sozinha, então seria a igreja reformada potiguara, assim por dizer, né? Seria Sim. a primeira estabelecida aqui no Brasil. Exatamente. Muito bem. Pegando esse gancho, então, já, reverendo, continuando aqui a história, após esse cenário todo esse contexto histórico, como é que as igrejas foram se dividindo no Brasil, né? Como foram chegando as denominações e como foram se criando essas denominações aqui ao longo da história do nosso país? Quando você pensa no protestantismo brasileiro, essa comunidade formada por mais de 50 milhões de evangélicos, você pode dividir o protestantismo da seguinte maneira. Tem 5 grandes grupos, 5 grandes categorias. A primeira delas, eu já compartilhei aqui, que é o protestantismo de colônia. Depois vem o chamado protestantismo étnico, ou protestantismo étnico, tem um segundo nome que daqui a pouco eu estou esquecendo, mas ele vem. Né? Protestantismo de migração, étnico ou de imigração. Esse protestantismo étnico, ele vai configurar as igrejas que de origem inglesa, no caso a igreja anglicana, que desembarca no Brasil em 1810, e também a igreja luterana, que desembarca em 1824. Né? A gente já sabe que tem uma presença luterana lá no século XVI, mas era independente, sem nenhum projeto de fundar a igreja. Os 3 luteranos só queriam ganhar dinheiro aqui. Em 1824, uma igreja luterana se estabelece. Rio de Janeiro, Nova Friburgo, só que esse protestantismo étnico é um protestantismo que não é para brasileiro. É um protestantismo para inglês, porque na igreja anglicana o culto era em inglês somente. Né? Quando eles fundaram a igreja deles, o culto era em inglês, a igreja não podia ter aparência de templo, tinha que ser numa casa, a reunião, era proibida pelo Império, o Império não autorizava que outros grupos religiosos construíssem uma igreja com formato de catedral, não podia ter sino, não podia ter campanário, nada disso. E em 24, quando os luteranos chegam, estão debaixo dessa mesma ordem. Né? Então, eles só falam entre eles, anglicano pregando para anglicano, luterano pregando para luterano, em alemão, e anglicano em inglês, ponto. Né? Na década de 30, vai chegar aqui um grupo dos metodistas, né? E os metodistas, o culto também é em inglês, né? Então, eles não alcançam brasileiros. Na década de 50,
vai surgir o trabalho do terceiro tipo de protestantismo. A gente já tem o colonial, já temos o étnico, e agora, em 55, surge o terceiro tipo de protestantismo, que é o protestantismo de missão. Quem inaugura esse protestantismo de missão são os congregacionais, com a presença de Robert Reid Calley, que vai fundar a primeira igreja evangélica permanente, que existe até hoje, que é a Igreja Evangélica Fluminense, ali no centro do Rio de Janeiro, que é a mãe das igrejas congregacionais, né? Isso em 55. 4 anos depois, o segundo grupo desse protestantismo de missão, que são os presbiterianos, com a chegada do Ashbel Green Simonton, que funda a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que é a Catedral Presbiteriana, ali no centro do Rio de Janeiro, em frente à Praça Tiradentes, aquela igreja linda que tem ali. É a primeira igreja presbiteriana do Brasil, fundada, né, a partir da chegada de Simonton em 59. Na década de 70, vão chegar os metodistas. Os metodistas, na década de 30, já tinham vindo, mas não deu certo. No início da década de 40, eles vão embora. Na década de 70, eles voltam. E voltam para ficar. Essas igrejas metodistas que nós conhecemos, elas são herdeiras desse segundo momento do metodismo, que vem pregar também. Pessoal, só reparando aqui com esse slide, ele sai e volta, a aula está boa. Caso você tenha perguntas, eu estou colocando e Reverendo Idauro está conectando. Boa, reverendo. Vamos lá. Então, os metodistas, na década de 70, eles vão reinaugurar o trabalho, mas agora pregando em português, né? Na década de 80, os batistas. Os batistas chegam, primeiramente, tem um grupo que chega no meado da década de 70 também, assim como os metodistas, mas o trabalho principal batista a partir da década de 80, 1881, 1882. E, com isso, com a chegada dos batistas, se fecha o terceiro tipo de protestantismo, que é o de missão. E o nome missão significa pregar para brasileiro. É um protestantismo missionário, é um protestantismo evangelístico, diferentemente dos outros dois primeiros, né? Aí, na virada do século XX, você tem o pentecostalismo, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, né? Primeiro a Congregação Cristã e depois a Assembleia de Deus, 1910, 1911. Na década de 50, você vai ter uma segunda grande onda pentecostal, que é chamado de deuteropentecostalismo, que é quando surgem igrejas como Deus é Amor, Brasil para Cristo, Igreja da Restauração, etc. e tal, né? E a década de 60, a última tipologia, quando surge a Nova Vida, um trabalho fundado por Robert McAllister, e na historiografia, embora a Nova Vida tenha uma certa dificuldade em aceitar isso, né? Mas a historiografia vincula a presença do McAllister com o início do quinto e último tipo, que é o chamado neopentecostalismo. Perfeito, reverendo. Bom, acho que até aqui todos nós já entendemos. Enquanto o senhor tinha caído, eu deixei aqui o espaço aberto a algumas perguntas, mas assim que chegar as perguntas, a gente vai falando e vai pontuando, tá? Ok. Bom, nós falamos das divisões das igrejas e, na atualidade, eu sei que é uma colcha de retalhos, né? Uhum. Existem diversas denominações e diversas igrejas que estão aí no nosso país.
Hoje, como que nós podemos enxergar é um pouco contemporâneo, isso não tanto ligado à história, mas tem a origem na história, né? Como é que nós podemos enxergar, então, essa divisão ou as principais denominações da Igreja Protestante no Brasil hoje? Se a gente for pegar os dados do IBGE e usar como critério, porque precisamos de um critério, né? E esse critério pode ser tanto antiguidade, institucionalidade, e pode ser o critério também do rol de membros. Então, pensando no rol de membros, quais são as denominações que mais são expressivas, que mais aparecem? Você tem a igreja, pensando nas igrejas históricas, né? Antes de chegar na pentecostal. Você tem a igreja presbiteriana, que é bastante expressiva por causa do Mackenzie. Os principais teólogos brasileiros são presbiterianos, né? Hermes de Maia, Augustus Nicodemos, Alderi de Souza Matos, Heber Carlos Campos. O maior pregador brasileiro na atualidade é um presbiteriano, que é o Hernandes Dias Lopes. Então, uma igreja de muita referência, né? É a dona do Mackenzie, que é a maior faculdade particular do Brasil, 60 mil alunos. Então, você tem a IPB, é uma grande denominação, né, de orientação reformada calvinista. Você tem a Igreja Batista, que das históricas é a maior. De acordo com o IBGE, são mais de 3 milhões de batistas ligados a uma das suas convenções, fora outras convenções menores, né? É uma igreja evangelical, missiológica, né? Com fervor evangelístico muito intenso, né? E que durante muitos anos desenvolveu um comportamento um tanto fechado, né? Até em termos de parceria com outras denominações. Ela não era muito de frequentar, por exemplo, conselhos, associações de igrejas, não era muito a vibe batista no Brasil. Você tem também a metodista, né, que é um grupo menor, mas também bastante expressivo por causa da ênfase na educação, na questão também do impacto social da igreja. Os metodistas dialogam muito com questões de educação, com faculdades, né, são donos da Unesp, eram os donos do Bennett também, ali no Flamengo, no centro do Rio de Janeiro. E uma rede muito interessante de educação foi fundada logo no início do século XX pelos metodistas e também por batistas. Os batistas fundaram vários colégios, os famosos colégios batistas, né? Que, aliás, foram os primeiros e principais instrumentos para tirar o povo, especialmente o povo rural, da ignorância. O Brasil se tornou uma república laica em 1889, quando o Império, que era católico, caiu, né? E o Brasil, o eixo econômico brasileiro era um eixo agrário, era a economia do café. Então, grande parte da população, no finalzinho do século XIX, na virada do século XX, estava nos campos e não nas cidades. E no campo havia muito analfabetismo. E quem educou, quem alfabetizou essa turma toda, porque não tinha escola pública. A escola pública não chegava nos grotões. Quem alfabetizou foram os missionários batistas, missionários presbiterianos, missionários congregacionais, missionários anglicanos, né? Então, como o culto protestante gira em torno da escritura, ouvir a pregação da palavra é o momento mais importante do culto, era importantíssimo que aquele que se convertia em uma dessas denominações soubesse ler a sua Bíblia. Qualquer pastor que se preze dentro do movimento protestante vai enfatizar a leitura da Bíblia, né? Leia a sua Bíblia, leia a palavra, medita na palavra. Todo pastor sério ele cobra isso na igreja. A escola dominical é uma instituição seríssima, né? Histórica, dentro das nossas igrejas. E gira em torno, a classe de escola dominical, de um assunto bíblico, ou da própria Bíblia. Como pode um culto protestante girar em torno de um livro se o povo é analfabeto? Então, o que os missionários faziam? Pregavam o evangelho, batizavam, né? Dependendo, expulsava o demônio que estava naquela pessoa e alfabetizava. Antes do poder público criar a primeira escola
rural, quem alfabetizou foram missionários e missionárias protestantes, né? Então, há uma relação histórica entre protestantismo e educação no Brasil. Reverendo, olha, é fascinante aqui, eu podia ficar horas aqui te ouvindo, mas aí a gente já pega um gancho para uma próxima pergunta, que é uma pergunta que traz uma inquietação natural, iminente, né? Para quem não sabe aqui, acho que a maioria sabe, né, o reverendo aqui Dauro, ele é autor de vários livros, e, inclusive um que eu já recomendei em outras lives, que chama-se Desigrejados, que é um baita livro. Diga-se de passagem, não é porque ele está aqui. Antes de eu conhecê-lo, eu já tinha recomendado, porque realmente é um livro maravilhoso. Reverendo, com toda essa história maravilhosa que a nossa igreja tem no Brasil, com tudo aquilo que... toda a contribuição no sentido educacional, toda a esfera social, a sua representatividade na formação desse país, com uma história tão poderosa quanto esta, por que em tempos recentes nós vemos esses fenômenos, né, dos desigrejados, aqueles que dizem que amam Jesus, mas não querem caminhar com a igreja, né? Eu sei que no seu livro o senhor abre esse leque, mas eu queria aproveitar que o senhor está aqui conosco para que o senhor pudesse falar sobre isso, suas opiniões, enfim. É uma pergunta interessante, e detalhe, esse ano o IBGE ia fazer o censo religioso, para poder atualizar os dados, né? Estima-se que, quando eu pesquisei o tema, em 2010, e publiquei o livro em 2013, eram 4 milhões de evangélicos desigrejados no Brasil. 4 milhões. As estimativas mais generosas são de 9 a 10 milhões atualmente. Mais do que dobrou. No pior dos cenários, 11, 12 milhões. A pergunta é, por que mais do que dobrou esse movimento? Né? Tanta gente saindo das igrejas dizendo que amam a Deus, mas não querem mais congregar. Antes de responder a tua pergunta, é importante a gente estabelecer uma diferença entre desigrejado e desviado. Não são as mesmas categorias. São pessoas diferentes. O desviado é aquele que rompeu não só com a igreja, mas rompeu também com a piedade cristã, com a conduta cristã. A gente pode dizer que ele rompeu não só com a igreja, mas rompeu também com Deus. Ele não tem nenhum compromisso com oração, com leitura bíblica, com santidade. Ele vive a vida dele como ele vivia antes da conversão. Vamos lá, pessoal. Tenha um pouquinho de paciência, o reverendo Dauro já volta. Como eu já avisei algumas vezes aqui na live, né? Ele está com alguma questão na conexão, já está voltando aqui. O pessoal que está mandando aqui a mensagem que o meu áudio está ruim, eu estou tentando já melhorar, tá bom? Estou vendo, obrigado. Pronto, reverendo, vamos lá. Esse que tem esse comportamento é o velho desviado de sempre, velho conhecido nosso. O desigrejado é aquele que rompe, que ele afirma, né? Aqui nós estamos trabalhando com a declaração deles. Eles declaram que não tem nenhum problema com Deus, com oração, com santidade, com o Espírito Santo, amam Jesus, gostam de orar, gostam de ler a Bíblia, amam teologia. O problema deles é com a comunidade. O problema deles é com a congregação. Eles não querem congregar. São crentes fora das igrejas, né? Então, essa é a diferença entre um grupo e outro. Aí vem a pergunta que o irmão fez. Por que esse grupo de desigrejado cresceu tanto? Você tem uma série de razões que eles apresentam. Quando a gente estuda o movimento, a gente encontra dois grupos principais, que são o grupo dos decepcionados, desigrejados decepcionados, e desigrejados críticos do sistema. Os desigrejados decepcionados são aqueles que afirmam ter sido decepcionados, ou seja, ficaram decepcionados com a liderança da igreja, com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, né, as igrejas que são apostólicas, ou então com o diácono, com o regente. O problema dele é com alguém que detinha a autoridade. Considerava a autoridade líderes autoritários, muito autoritários, e que não estavam interessados nas pessoas, mas sim se aproveitar delas. É o que eles dizem. E o outro grupo, que é o grupo dos críticos do sistema, né? Eles dizem que não saíram por causa de nenhuma briga, usando aqui as palavras dos adolescentes, né? Saíram por causa de uma treta. Não teve treta nenhuma. Né? Não teve treta.
são amigos do pastor, amam o coral, amam a igreja, só que eles dizem o seguinte: eu fui lendo a Escritura, lendo algumas obras, e cheguei à conclusão que essa igreja, como existe... Aí, só faz um pouquinho de paciência que já retornamos. Eu vi aqui que a Jane, né, mandou a pergunta, só preciso lembrar da sua pergunta no tema que estava sendo proposto. Eu achei ela aqui, se você puder refazê-la e qual é o ponto para a gente depois fazer aqui para o reverendo Idauro, eu agradeço, tá? Pronto, reverendo. E, no caso, eles alegam que a igreja, como existe hoje, ela é irrelevante, ela é uma invenção de homens, com normas, com regras, só pode se batizar se fizer classe de catecúmeno, isso não existe, e eu tenho que ser dizimista, eu tenho que obedecer o pastor, isso é um clube, tem nada a ver com Deus esse negócio. E eles saem, portanto, disso. No primeiro grupo, que são os decepcionados, eu falei daqueles que se decepcionaram com liderança, mas há também aqueles que se decepcionaram com a teologia da igreja, com a doutrina, especialmente com a teologia da prosperidade. Eles alegam que eles entraram, ouviram um discurso de que iriam prosperar, ficar curados, e com o tempo isso não aconteceu. Então eles se frustraram com esse discurso, com essa doutrina, se cansaram e, portanto, saíram. E o número no Brasil, como eu disse, mais de 10 milhões. Né? Agora, o que eu acho mais interessante é que, numa pesquisa que foi feita em São Paulo, 63% de desigrejados entrevistados disseram que voltariam a congregar se encontrassem uma igreja séria e um pastor sério. Ou seja, há esperança. Sim. Saíram, mas se encontrar uma comunidade bíblica, com um pastor bíblico atrás do púlpito, e que seja um curador de feridas, né? Pelo menos um ouvinte dos seus dramas, eles disseram, se nós encontrarmos uma igreja assim, a gente volta. 63%. Muito interessante, muito interessante. Reverendo, tem uma pergunta para fazer, pegando aquele ponto em que o senhor citou, só para a gente voltar um pouquinho, do protestantismo étnico, né? O senhor comentou que quando a igreja anglicana e a luterana chegaram aqui no Brasil, os cultos eram em inglês e alemão, entre eles. Houve algum momento, pelo conhecimento que o senhor tem da história, em que eles se repaginaram na proposta desse protestantismo, no sentido de, olha, nós pregando aqui apenas no nosso idioma não faz muito sentido, que estamos em outro país, e se houve, ele vai voltar daqui a pouco, ele vai conseguir captar toda a minha pergunta. E se houve, em que momento houve esse entendimento dessas igrejas, quer seja anglicana, quer seja a luterana, para que pudesse ser uma igreja participante no Brasil, no sentido de, olha, saímos desse contexto do protestantismo étnico para ser intencionalmente uma missão. Houve algum cenário, algum ponto de ruptura com o étnico para a missão? No que tange aos anglicanos, o que vai acontecer é que na década de 90 vai desembarcar no Brasil um outro grupo anglicano, que vai ter missão evangelística. O grupo de 1810, não. Eles vão se ligar a esse grupo da década de 90. Mas é necessário a chegada de novos anglicanos que vão evangelizar o sul do Brasil. Aí a proposta é evangelical, mas a proposta de 10 permaneceu com o culto em inglês. E se você for hoje na Real Grandeza, ali em Botafogo, o culto anglicano continua sendo em inglês. Né? Você tem o culto em português, mas você tem o culto em inglês também. E com os luteranos, depois de um certo tempo, eles passaram, sim, a ter o culto em português. Né? Mas, mesmo assim, a ênfase evangelística é muito tímida, né? Tanto que não tem uma presença luterana muito forte no Brasil, ela não é muito visível, apesar de ter mais de 1 milhão de luteranos no Brasil, de acordo com o IBGE. Na década de 30 e 40, haviam mais de 100 ou 300 escolas luteranas no Brasil. Eu tive uma experiência que me surpreendeu, pegando um pouquinho do gancho que o senhor está dizendo da expressão luterana, né? Acho que foi em 2014, eu fui convidado para ir pregar lá no Rio Grande do Sul, numa igreja luterana,
E eu me surpreendi, porque a igreja ela tinha, né, ali no bairro onde ela estava, e ela tinha diversas plantações, mais de 50 plantações de igreja. Sim, E é uma expressão assim muito grande que eu realmente não tinha essa ideia. Talvez os luteranos não sejam tão midiáticos, a gente não vê tanto, mas sim. foi uma surpresa grata. Olha só, reverendo, tem uma pergunta aqui da Jane Lemos, ela fez aqui uma pergunta para nós. Dentro da história do protestantismo no Brasil, reverendo João Dias de Araújo, ele seria um dos reformadores nos presbiterianos, na sua opinião? O reverendo João Dias de Araújo, ele é o responsável pelo surgimento da Presbiteriana Unida, né? Isso. A Igreja Presbiteriana Unida, ela saiu em função de um choque com a Igreja Presbiteriana do Brasil, em função do ecumenismo, né? Que a Unida é ecumênica, e hoje em dia, inclusive, até questões de ordenação feminina, né? A IPB não aceita a ordenação de mulheres, não há pastoras na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Unida você pode ter. Né? Então, a Unida ela é ecumênica, ela é aberta e ela é de orientação progressista. Né? Então, levando em conta as categorias da reforma protestante, a chave teológica da reforma, eu não chamaria o reverendo de reformador. Né? Ele é alguém que rompeu com a tradição da IPB e criou uma outra, né? Mas não um reformador. Um reformador, para nós, na chave de Lutero, de Calvino, é aquele que, de alguma maneira, traz o cristianismo para a sua corrente ortodoxa, né? A sua corrente, digamos, conservadora. E já a Unida ela tem uma abertura e ela não é uma igreja conservadora, ela é uma igreja com toda a respeitabilidade que se tem que ter, mas ela não é uma comunidade conservadora, tanto que a IPB não tem relação com ela não tem diálogo com a IPU. Perfeito. Aqui a pergunta do Miguel Torres, gostaria de saber se o reverendo Hidauro conhece a história de Miguel Vieira Ferreira, a saída da IPB e a fundação da Igreja Evangélica Brasileira em 1879. Sim, ele foi um cara muito interessante, uma figura muito interessante do finalzinho do século XIX, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, fundou a chamada Igreja Evangélica Brasileira, que tem ali na frente, aliás, atrás dos Correios, na sede dos Correios, ali no centro do Rio de Janeiro, você tem ali um templo ali, e ele era uma espécie de místico, ele tinha algumas experiências, ele está muito mais para um esotérico, para um protestantismo, ou melhor, um evangelicalismo popular, assim como você tinha o catolicismo popular, o catolicismo que vê Nossa Senhora aparecendo em platôs, que aparece em árvores, né? Aquele catolicismo mais místico, mais folclórico, né? Das rezendeiras, né? Dos sertanejos. Esse evangelicalismo representado no Vieira é esse tipo de evangelicalismo que o protestantismo não vai reconhecer. Vai olhar como um grupo sectário e muito mais separado, e usando aqui a terminologia específica, até herético. Sim, sim, sem dúvida. Nosso aqui irmão Glauziano perguntando, podemos considerar os desigrejados como irmãos em Cristo? E se na história da igreja, pelo menos aqui, acho que vamos tentar falar no Brasil, eu sei que teve um fenômeno recente dos desigrejados, mas antes desse fenômeno recente, existem indícios desse movimento de desigrejados na história da igreja brasileira? Na verdade, na história do cristianismo, né? No livro Desigrejados, inclusive, o segundo capítulo do livro, sim, eu dedico a isso, né? Mostrando que em 2000 anos de história, diversos grupos restauracionistas apresentaram essa proposta de ruptura e de deserção institucional. Então, não é novo no Brasil e também não é novo no mundo. Tem 2000 anos essa insatisfação, né? E se eu os considero crentes, o desigrejado, sim. O desviado é alguém que rompeu com a fé. Agora, o desigrejado, aquele que tem uma dificuldade momentânea com a igreja e saiu machucado, ele é um irmão em Cristo
E como eu disse, na estatística, 63% dos que foram entrevistados disseram que voltariam se a igreja fosse séria e bíblica. Então, são irmãos machucados, né? É claro, quando eu falo que são irmãos machucados, pastor, todos eles são machucados, não tem nenhum que seja dodói, não tem nenhum que seja assim, aquele crente mimado, né, que quer que o pastor fique babando ele o tempo todo, o cara não cresce nunca, quer que o pastor fique trocando a fralda dele. Sim, é verdade que dentro desse quantitativo tem esses imaturos que se recusam a crescer e quer ser sempre o centro das atenções, e quando não são, saem com raiva da igreja falando mal do pastor. É verdade, mas isso não representa o todo do movimento e talvez, muito que provavelmente, nem represente a maioria. A maioria dos desigrejados, aparentemente, saiu por questões de conflitos com a liderança, conflitos que talvez eles até estivessem errados, talvez a liderança que precisasse até disciplinar, só que houve aí um exagero, uma extrapolação, sem contar aqueles líderes que são abusados mesmo e abusam, né, espiritualmente das suas ovelhas. Então, são irmãos, sim, em grande parte deles. Amém. Uma pergunta aqui bem interessante da Ellen Moreira, né? Existe um tempo, se é que é possível medir um tempo, né, para que os desigrejados continuem com esse rótulo? Por exemplo, o desigrejado que está ferido, como é o caso que o senhor disse agora, e todo desigrejado passa por um tempo, né, para poder se curar, e tem a estatística grande, que é 63% voltariam para a igreja. Se ele ficar para sempre desse jeito, ele ainda é tratado como um desigrejado ou um irmão ferido, ou alguém que não está na comunhão? Qual é a visão que o senhor tem, que o senhor pensa se é possível medir esse tempo que o cara pode ser desigrejado, né? A história desconhece, não há essa experiência. Das duas, uma. O que a gente vê no movimento dos desigrejados, ou a comunidade de desigrejados, ela se institucionaliza com o tempo, né? Ela vai se institucionalizando o movimento, ou então desaparece na história. Um grupo de desigrejados que tenha permanecido ad eterno desigrejados, não há. A tendência é ou a institucionalização ou o desaparecimento. Tá certo. Bom, reverendo, olha, acho que nós aqui exploramos aqui os pontos que nós tínhamos tratado, né, da história da igreja, enfim. Eu quero te agradecer, porque essa aula que o senhor deu aqui para nós foi maravilhosa. Quero pedir para quem esteja aqui nos assistindo que conheçam o material literário aqui do reverendo Idauro, os livros que ele já publicou. É alguém de um currículo maravilhoso, conhece muito, como vocês puderam ver. Eu vou esperar ele voltar aqui para poder agradecê-lo mais uma vez, aqui, na pessoa na live, né? E tá voltando. E eu quero deixar registrado aqui que, por esse período que nós estamos fazendo bastante lives, né? Eu fiquei realmente me sinto muito agradecido, reverendo, pela forma que o senhor me acolheu, né? Assim que mantive o contato, quero agradecer o Luiz também, que me colocou em contato com o senhor. Mas assim que nós falamos, o senhor de bate pronto, não, meu querido, vamos fazer sim, a agenda é corrida, mas a gente faz. Então, obrigado pelo seu tempo. Essa live aqui vai ficar gravada e nós vamos publicar no YouTube também, tá bom, reverendo? Quero agradecer a todos que vieram aqui. E assim que possível, nós queríamos ter mais uma aula com o senhor aí, em relação aos temas que o senhor domina, porque realmente foi uma noite de muito aprendizado. Aqui, ó, o pessoal falando aqui, já tá vendo? Já acabou, passa muito rápido. Também acho, não vi esse tempo passar, mas também sou grato que, como eu comentei, o reverendo Idauro, ele participou de uma live hoje, às 7h30, acabou a live, ele deu 5 minutos de fôlego e já veio para cá falar com a gente. Então, reverendo, Deus abençoe o senhor. Obrigado mais uma vez por tudo que o senhor tem feito, pela obra da igreja, né, pelo tempo que nós estamos aqui, e saiba que aqui o senhor tem uma equipe de pessoas que admira o seu trabalho e que espero que possa contar com o senhor em breve aí para mais uma conversa. Meu querido, eu agradeço, me senti muito, muito honrado com o convite, e sempre que quiser e fizer o convite, a gente podendo atender, a gente atende com carinho para poder passar esse tempo juntos e conversar um pouco e aprender juntos. Muito bom. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, reverendo, e nós nos vemos na próxima. Até mais.